números do INE, um primeiro comentário a um crescimento que foi maior do que era esperado, mas ainda assim menor do que em 2015. Bem, os números que foram hoje divulgados em estimativa rápida pelo INE situam-se mais ou menos dentro dos valores que nós estávamos à espera. Nós estávamos à espera que o crescimento pudesse ser entre 1,3 e 1,4, foi 1,4, o que significa, portanto, significativamente menos do que era a previsão do Governo há um ano atrás, mas creio que é positivo que o crescimento tenha estado a puxar pela economia, o que é sempre bom. Nós gostamos que a economia cresça, não é que a economia possa estagnar ou possa recuar. Aquilo que nos parece mais saliente destes dados que foram agora divulgados é a confirmação daquilo que tenho vindo a chamar a atenção ao longo de todo o último ano. Para que o país possa crescer sustentadamente, tem de crescer com investimento. E isso foi justamente aquilo que não funcionou durante o ano de 2016. O investimento afundou. Sabemos agora que a economia terá tido um desempenho pior do que o de 2015, mas, sobretudo, suportado pelo aumento do consumo, e sendo que o consumo é bem-vindo, como é evidente, uma economia como a nossa, que está muito endividada, não pode crescer muito pelo consumo e, sobretudo, pelo consumo interno. Tem de crescer, sobretudo, pelas exportações e pelo investimento. É isso que nos dará a possibilidade de gerar mais emprego para o futuro e de melhorar o rendimento. E, portanto, a estratégia económica do Governo revelou-se desacertada. E era muito importante, tal como ontem foi projetado pela Comissão Europeia, que o ano de 2017 pudesse ser um ano de correção desses motores do crescimento. Nós só podemos crescer mais e melhor, como devíamos ter crescido no ano passado, se houver mais confiança em torno da capacidade para atrair investimento direto externo e também para motivar o investimento interno. Eu estive hoje justamente aqui a visitar uma empresa que tem sido considerada uma empresa líder ao longo de vários anos, que olha sobretudo para os mercados externos, não desaproveita o mercado nacional, mas olha para os mercados externos, mas tem procurado investir não apenas em capacidade instalada, mas também em inovação, justamente para que os nossos produtos possam ser cada vez mais produtos de valor acrescentado, em que os mercados reconheçam o selo de qualidade da produção nacional. Dr. Passos Coelho, agora uma outra questão ainda sobre a polémica da Caixa. Ontem o Ministro das Finanças... Mas eu gostava só de concluir uma nota, eu já responderei às suas perguntas, não leva a mal, mas gostava só de acrescentar uma nota final sobre a questão do crescimento. Quando a economia cresce por via do consumo, isso significa que é a poupança que é sacrificada. E quando a poupança é sacrificada, como foi em 2016, isso significa, portanto, que o próprio investimento interno é penalizado. Não é, portanto, um modelo de futuro. E isso exige uma alteração de política económica que eu espero que o Governo tenha a humildade de concretizar. Agora, sobre a Caixa Geral, o Ministro das Finanças veio ontem a dar justificações. Mais tarde, o Presidente da República fez um comunicado onde diz que mantém a confiança no Ministro em nome do interesse nacional e da estabilidade financeira. Eu pergunto-lhe que interpretação faz, no fundo, das palavras do Presidente da República e se para o PSD também chegaram as justificações dadas por Mário Centeno. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre aquilo que foi a nota pública emitida pela Presidência da República e pela atitude do Presidente da República. Não é que não pudesse dizer várias coisas, mas não quero fazer nenhum pronunciamento sobre essa matéria. O que quero é constatar que o Primeiro-Ministro reiterou a confiança no Ministro das Finanças. E quem tenha assistido ontem às explicações que o Ministro apresentou ao país não pode deixar de constatar, em primeiro lugar, a enorme fragilidade em que se encontra o Ministro das Finanças. Não há uma explicação convincente do que se passou. Era mais fácil dizer abertamente que o Governo esteve empenhado em criar um regime feito à medida das exigências que um conjunto de administradores colocaram ao Governo, que de resto não se importou
de aprovar um decreto-lei que foi feito num escritório de advogados, à medida daquilo que eram exigências do que viriam a ser gestores públicos, procurando retirar da órbita da gestão pública a gestão do principal banco português, que é público, e tudo isto significa, portanto, que o Ministro aceitou negociar condições que não são negociáveis e aceitou colocar o Estado numa posição de minoridade que hoje, evidentemente, afeta muito a sua credibilidade. Não ficou, portanto, satisfeito com as explicações de Mário Centeno? Para concluir, é importante notar o tempo que se perdeu. Independentemente agora da questão da avaliação política sobre o desempenho específico do Ministro, que eu creio que está à vista de todos, é bastante criticável, sobra ainda o facto de se ter perdido um ano na Caixa Geral de Depósitos. Há um ano que a Caixa não tem projeto, não tem uma estratégia, aquela que o Governo tinha indicado como sendo crítica, que era a de poder recapitalizar o banco, ainda não aconteceu. A gente às vezes ouve o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças falarem deste assunto. Eles levam as pessoas a pensar que a recapitalização está feita. Não está. Eu tenho dito e volto a insistir, até hoje ainda não entrou €1 novo dentro da Caixa Geral de Depósitos. Todo o dinheiro que lá está foi aquele que, enquanto Primeiro-Ministro, coloquei na Caixa. Até esta data, só um governo fez a recapitalização da Caixa, que foi aquele a que eu presidi. Para que a recapitalização venha a ser feita, é indispensável que exista um teste de mercado. São 1.000 milhões de euros que a Caixa Geral de Depósitos vai ter de emitir junto de privados para que a operação não venha a ser considerada uma operação que afeta o déficit português. E falta ainda esclarecer o que é que vai acontecer com os prejuízos passados, que nível de prejuízos é que a Caixa vai apresentar, o que é que esteve na origem desses prejuízos e em que medida é que isso ainda afetará o déficit público português. Portanto, como estão a ver... Vai agora requerer as mensagens, a transcrição das mensagens entre António Domingos e Mário Centeno. Acha que com estas mensagens vai ficar mais claro o que se passou? O que eu espero é que haja absoluta transparência sobre o processo que decorreu. Porque, como se vê, tem havido relutância, para não dizer alguma obstrução, a que se apure a verdade. A maioria no Parlamento tem-se oposto a que a verdade possa ser conhecida dos portugueses por intermédio da Comissão Parlamentar de Inquérito. O Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista têm objetado a quase todas as iniciativas que quer o PSD, quer o CDS têm tomado no sentido de obter a informação que é relevante para que a verdade seja conhecida. E eu espero que o Primeiro-Ministro não pense que só porque ontem o Ministro das Finanças fez uma conferência de imprensa e ele lhe reiterou a confiança, que o país, por essa via, está dispensado de perceber o que é que se passou. Esta matéria precisa mesmo de ser muito clarificada e o PSD não deixará, na Comissão Parlamentar de Inquérito, de exigir toda a informação que é necessária para que os portugueses saibam muito bem o que é que se passou, quer do ponto de vista formal, processual, porque é que estamos praticamente um ano sem a Caixa ter uma administração que possa gerir com sentido estratégico o banco, mas também, em particular, porque é que o nível de recapitalização que o Governo anunciou há muito tempo, foram mais de 5.000 milhões de euros, porque é que esse valor de capital é necessário, quais foram os prejuízos que determinaram essas necessidades de capitalização e, em particular, quando é que essas decisões foram tomadas e em que termos é que foram tomadas, porque uma coisa eu sei, durante todo o tempo em que estivemos no Governo, não só capitalizámos a Caixa, cumprindo os requisitos de capital, como as decisões que ela tomou não foram decisões que tivessem prejudicado as necessidades de capital da instituição. Portanto, é muito relevante que os portugueses saibam o que é que está na origem destas necessidades tão avultadas de capital. E estas duas coisas têm de ser vistas em conjunto, não podem ser separadas. Uma coisa está relacionada com a outra. O Governo quis, do meu ponto de vista, fazer uma retórica que não corresponde à verdade dos factos, nem sobre o que se passa na Caixa, nem sobre
as necessidades que poderiam determinar a sua recapitalização e envolveu-se numa atrapalhada muito grande, aceitando condições que não são aceitáveis por parte do Estado, criando uma legislação à medida para satisfazer esses pedidos que privados fizeram para gerir a Caixa, e tudo isto está a acabar de uma forma que eu acho que é profundamente lamentável. As explicações de Mário Centeno, portanto, não são suficientes. Das Finanças tem razões para... Eu creio que já respondi a essa questão que outros colegas seus têm feito. Isso depende do Primeiro-Ministro. A continuação do Ministro no Governo só depende da vontade do Primeiro-Ministro, porque é o Primeiro-Ministro que pode propor ao Presidente da República a exoneração de membros do Governo. Mas se o senhor fosse Primeiro-Ministro? Se eu fosse Primeiro-Ministro, o meu Ministro das Finanças não era este. O Sr. Presidente da República ontem também teve a oportunidade de dizer que é normal as críticas que têm vindo do PSD em relação a esta polémica na Caixa Geral de Depósitos, mas também disse que faz parte de táticas e estratégias entre partidos. Que comentário é que lhe merece essa afirmação? Nenhum, porque eu não costumo fazer comentários sobre o que diz o Presidente da República e muito menos sobre polémicas de natureza partidária. Portanto, nunca fiz nenhuma observação sobre essa matéria. Não ficou satisfeito Tem de ser com a atuação do Presidente da República? Tem de ser uma última questão. Satisfeito com a atuação do Presidente da República em todo este processo? Não vou responder a essa pergunta pela mesma razão que tenho justificado a ausência de qualquer comentário sobre o posicionamento do Presidente da República. O Sr. Presidente da República ocupa um lugar próprio no jogo político que não se situa ao nível dos partidos. Eu hoje não sou Primeiro-Ministro, sou Presidente do PSD, mas mesmo nessa condição não entendo que deva fazer comentários sobre aquilo que são as intervenções do Presidente da República. Qual é o objetivo desta visita hoje? O Bloco de Esquerda dizia que era tempo de acabar com esta novela. Como é que vê o facto do Bloco de Esquerda considerar que estamos perante uma novela? Eu julgo que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, que são ambos partidos que apoiam este governo, sentem nesta altura, com certeza, um incómodo muito grande por perceberem, no fundo, que estão a apoiar uma solução que é altamente incómoda e embaraçosa e não conseguem conciliar isso com a sua coerência passada. Sempre no passado reclamaram transparência e informação verdadeira sobre o que se passa nas instituições financeiras e agora calam-se. Calam-se, disfarçam e, mais do que isso, impedem os outros de poder chegar à verdade. É uma posição que eu penso que é fortemente criticável. Doutor, qual é o objetivo desta visita? Tem de ser mesmo uma última Qual é o também. objetivo desta visita e o que é que achou daquilo que já viu? Bem, eu já destaquei aqui há pouco a importância de estar numa empresa como esta no dia em que são conhecidos os dados em termos de estimativa rápida do crescimento do país. O meu objetivo foi destacar, sobretudo, uma empresa que, apesar da orientação económica que tem sido seguida pelo Governo, mais recentemente, não desistiu de investir, não desistiu de se afirmar pela excelência e pela liderança no setor a que se dedica, não desistiu de olhar para os mercados externos, não desistiu de manter uma estrutura de capitais profundamente saudável. É uma empresa que não tem problemas no acesso ao financiamento e que tem um custo de financiamento bastante acessível, o que lhe permite competir melhor. E, desse ponto de vista, é uma empresa exemplo para que outros na economia portuguesa possam seguir. Seria, digamos assim, uma espécie de paradigma que nós gostaríamos que fosse hoje o paradigma do crescimento da economia portuguesa. Uma economia voltada para a exportação, ao invés daquilo que aconteceu em 2016, que foi um contributo negativo das exportações líquidas para o crescimento da economia. E em que as exportações, sobretudo em termos de bens, travaram bastante relativamente àquela que era a trajetória das exportações no passado. É uma empresa que tem procurado, além da exportação, ampliar a sua capacidade, investir no futuro, melhorar nos sistemas de inovação, em todo o desenvolvimento de novos produtos, em áreas que são muito importantes, quer para Portugal, no nosso mercado interno, quer
externamente e, portanto, eu acho que é decisivo que as empresas que têm este tipo de perfil possam, de alguma forma, ser vistas pelas outras como empresas modelo. E nós temos, felizmente, muitas empresas em Portugal que têm este tipo de posicionamento, que se preparam estrategicamente para o mercado global, que têm uma estrutura de custos equilibrada, que têm uma estrutura financeira também equilibrada, com uma elevada autonomia financeira, o que significa, portanto, que têm capitais próprios que sustentam o seu crescimento, não dependem estritamente do investimento que pode vir pela banca para poderem programar o seu desenvolvimento, vão à banca para fazer uma parte desse desenvolvimento, mas a custos relativamente baixos, porque têm capitais próprios adequados. Ora, infelizmente, este não é o quadro geral do setor empresarial em Portugal. E para que o setor empresarial em Portugal possa aproximar-se mais deste paradigma destas empresas que hoje aqui visitei, das duas empresas que visitei, a própria política económica tem de ser reajustada. E em vez de se estar a apelar ao consumo, é preciso criar condições de confiança para o investimento e quando se trate de olhar para a estrutura financeira das empresas e para o balanço dos bancos, porque as duas coisas estão ligadas, a maior parte das empresas depende excessivamente do financiamento bancário, nós temos de criar condições para que os capitais próprios das empresas possam vir a ter, no futuro próximo, uma estrutura mais sólida do que têm hoje. O que significa criar instrumentos, quer económicos, quer jurídicos, que ajudem à reconversão de algumas das empresas, à reconversão, provavelmente, de uma parte da sua dívida em novo capital, de atração de novos parceiros que possam injetar capitais nas empresas. Sem isto, sem uma verdadeira política económica, o país não crescerá mais do que está a crescer, que é pouco. E, portanto, julgo que o Governo devia visitar mais estas empresas também e fazer menos show-off com os fundos estruturais que nós negociamos, mas que não se executam, e com os apelos ao consumo que vêm sendo feitos, mas que não dão um crescimento sustentável para a nossa economia. Obrigada. Obrigado.